narra o espírito Amélia Rodrigues, por meio do médium Divaldo Franco, na obra Luz do Mundo, que certa ocasião, já mais ou menos no ano 64 da nossa era, quando Domício Nero, o imperador de Roma, estava no apogeu da sua glória, desencadeando a célebre perseguição aos cristãos primitivos, duas mulheres que moravam numa mansão ali próxima de Roma, na Via Ápia de Roma, a chamada Via Ápia Antiga, conversavam de maneira nostálgica, de maneira especial. Uma delas, visivelmente com o traje e com as características romanas. E a outra, visivelmente pela fisionomia e pelos hábitos, judia. Uma se chamava Lavínia, a primeira mencionada, e a outra Miriam. A conversa que é descrita pela entidade espiritual faz um recorte em um momento específico quando a jovem descendente da tradição israelita, da cultura de Israel, é perguntada pela romana, amiga de longas datas, a respeito daquele movimento que Domício Nero havia desencadeado, perseguindo os cristãos, e que levavam-nos à morte no circo máximo, diante da multidão de pessoas que assistiam o espetáculo sangrento dos cristãos marchando para a morte. Lavínia então pergunta à amiga, Miriam, você que viveu muitos anos em Jerusalém, acompanhou a saga dos primeiros cristãos, você viu, por exemplo, o líder desse movimento ser crucificado há anos? E ela, que já era uma senhora naquele momento, diz mais ou menos assim, você me faz recordar grandes lembranças, lembranças da minha juventude. E começa a narrar os fatos com a amiga de mais de 30 anos, e com quem ela nunca havia partilhado aquele relato. A própria romana, diante das primeiras narrativas, estupefata, pergunta, mas você nunca me contou isso? E a judia vai dizer, é porque eu respeito muito a vossa crença, as vossas crenças, os vossos deuses, a vossa tradição, e a minha amizade para contigo me impedia de constrangê-la. Eu moro de favor na sua casa e sempre respeitei a cultura sua, a tradição familiar. Nós somos amigas de muitos anos, mas eu devo confessar, já que você me pergunta, que não apenas eu conheci o movimento cristão inicial, mas eu conheci o próprio homem de Nazaré. Mas como foi isso? E ele te enfeitiçou? Não, pelo contrário. Naquela época, eu acompanhei o movimento, ouvi uma pregação específica quando viajei de Jerusalém, a pedido de amigos, para Cafarnaum, onde ele normalmente ficava pregando para uma turba de ignorantes, a maioria analfabetas, pessoas desprestigiadas e sem importância. E ali eu pude não apenas vê-lo pessoalmente, mas mais tarde pude conversar com ele. Mas Miriam, tu nunca me falou isso? Ele disse, porque eu julgava que para a senhora não era importante. Mas eu vou contar a história. Um dia, a senhora sabe que eu tenho um problema de saúde. Eu sou paralítica desde a juventude. Tive uma problemática nas pernas que a nossa ciência do mundo não conseguiu me ajudar em nada. Na época, algo adolescente, 14, 15 anos, a minha família havia reservado para mim, como era comum na cultura da época, a expectativa de um matrimônio, e o candidato ao meu noivado, mais tarde, com a notícia da minha paralisia, foi liberado. Eu, que simpatizava com ele, e que tinha um sonho de um futuro casamento, e mais tarde fazer uma família, vi as minhas esperanças se despedaçarem. Mais do que isso,
O tempo se passa e com 16 para 17 anos, que na cultura da época estava já no máximo dos anseios da juventude, já entrando na vida adulta, segundo o conceito vigente, eu ouvi falar daquele movimento. E qualquer pessoa que está desanimada para o mundo procura soluções as mais variadas para os seus problemas. Embora não acreditando muito naquele movimento, não levando muito importância, não levando muito valor adiante, a respeito daquela mensagem estranha que eu ouvia falar, alguns amigos da minha família que conheciam o movimento cristão insistiram junto a mim para que eu pudesse conhecer o líder do grupo. Afinal, eu não tinha nada a perder. E viajei para Cafarnaum. Quando eu me adensei diante da multidão, a multidão sofrida, desesperada, ansiosa, que ouviu talvez a propaganda de boca a ouvido, a respeito daquele homem estranho, que alguns diziam ser o profeta especial, e outros diziam ser uma fraude, um charlatão da pior espécie, um mistificador. Eu viajei para conhecê-lo. E ele apareceu, era realmente uma figura exótica, uma figura especial. Parecia caminhar como se fosse um fantasma. Se aproximou da multidão, abriu a boca e falou um discurso que eu nunca havia ouvido. Pelo menos com aquela abordagem e com aquele foco. Eu posso, talvez, repetir de memória o que ele falou naquele dia, ao entardecer diante da praia do Tiberíades, o lago de Genezaré, quase que de memória todo o discurso. Eu não me recordo das palavras que ele usou, porque ele parecia falar uma linguagem que era além do discurso verbal. Tocava-me profundamente. E depois, ele começou a atender individualmente a multidão que requisitava-lhe os préstimos, que solicitava-lhe alguma ajuda. Ele foi adiante, um a um. Algumas pessoas exclamavam, dizendo que estavam boas de algum processo de enfermidade. Ele se aproximou de mim, qual uma figura de outro mundo, cujo olhar parecia me penetrar por dentro, parecia que ele me conhecia aos avessos, se aproximou de mim sem eu dizer nada, falando o meu idioma com habilidade, disse apenas assim: Miriam, que queres tu de mim que eu te faça? Eu fiquei tão emocionada que a emoção tomou conta de mim, eu não sei porquê. A minha garganta pareceu estrangulada. A emoção impediu que eu verbalizasse tudo aquilo que eu queria. O seu sorriso era algo amoroso e ao mesmo tempo melancólico. O seu olhar era ao mesmo tempo forte como uma espada nua e ao mesmo tempo suave como uma brisa de primavera. Doce como um sorriso de criança e forte como o relâmpago do céu. Olhava-me de tal forma que me emocionava sem eu saber explicar porquê. Até que em determinado momento eu consegui vencer a emoção para dizer aquilo que era óbvio. Eu estava com um problema de saúde e queria uma ajuda para aquele problema. Eu estava com uma questão orgânica, um problema que me impedia de realizar os meus sonhos. E eu ouvia falar sobre ele, havia ouvido falar que ele curava as pessoas. E estava diante daquela oportunidade. Não sabia por que a emoção me atrapalhava, a emoção me traía. E quase sem conseguir dizer, sem conseguir verbalizar, quase tartamudeando, quase gaguejando, consegui dizer: que me cure, Senhor. Ele olhou para mim, abriu um largo sorriso e, para minha surpresa, disse: só isso que você quer? Você só quer isso? Não, Miriam. Você merece algo muito melhor. Você merece algo muito especial. Eu reservo para você algo melhor do que isso. Sorriu e passou adiante. Eu não entendi, porque eu continuava paralítica. Não havia sido curada.
Voltei para casa e comecei a odiá-lo. Quando soube da tragédia envolvendo o governador da Judéia, em nome de Roma, Pôncio Pilatos, o seu processo, o encaminhamento para Anás, Caifás, Herodes e mais tarde a execução penal da crucificação, a pena de morte mais infamante da tradição de Israel, que somente a autoridade romana poderia deferir, eu até gostei. Vibrei de alegria, porque eu comecei a odiá-lo. E durante alguns anos eu detestei-o e detestei aquele movimento. Só que o que eu não havia me dado conta é que depois daquele contato, depois daquela entrevista rápida, algo dentro de mim havia se modificado para sempre. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Uma harmonia interior, uma paz tomou conta do meu mundo íntimo, que os anos é que dão sabedoria, porque a juventude quase sempre é uma conselheira ruim. Nada melhor do que a experiência e os anos que se dobram sobre os anos. Eu vi alguns contemporâneos meus que foram radicalmente curados por ele, voltar a adoecer, contrair enfermidades piores, morrer. E eu, apesar de paralítica, era uma outra pessoa. Você me conhece, Lavínia, há 30 anos e você nunca me viu reclamar, me queixar de nada. Sempre fui uma amiga alegre, afável, sempre para cima, porque realmente eu tenho uma gratidão pela vida. Só com o tempo e com a reflexão, eu pude entender o que ele queria me dizer. Eu me conheço, conheço o meu temperamento, conheço minhas tendências. Eu sei que há alguma razão para essa paralisia. Não condeno e acho muito válido procurarmos soluções. Mas para o meu caso particular, a paralisia tinha algum sentido. E conhecendo a minha intimidade e as minhas tendências, eu sei que se ficasse curado naquela época, me locomovendo para cá e para lá, talvez eu utilizasse muito mal essa minha autonomia maior. Eu me conheço por dentro. E talvez aquela ideia da transmigração das almas, da metensomatose, da palingênese de que falam os antigos egípcios, caldeus, alguns gregos, os hindus e a própria doutrina judaica em determinadas alas, o processo de voltar à carne, talvez, quem sabe, em algum passado meu, na transmigração da minha alma, eu utilizei mal a minha capacidade e a minha faculdade de me locomover. E voltei limitada a benefício de mim mesmo. Com os anos se passando, eu percebi que talvez aquela era uma medida pedagógica para eu crescer internamente, para eu expandir a minha personalidade em determinadas áreas que talvez eu não conseguisse desenvolver, não fosse a paralisia das pernas, para não ficar paralítica da alma, paralítica do corpo, que era. Por isso, depois de anos, eu começo a compreender Jesus. E depois de olhar mais detidamente por esse movimento, que hoje está sendo perseguido de maneira injusta pelo imperador de Roma, eu percebo o quanto eu admiro, o quanto eu amo essa proposta e o quanto eu me arrependo, naquela época, não ter aderido e abraçado a causa de maneira mais fervorosa, de maneira mais sincera, de maneira mais intensa. Essa mensagem é intitulada pelo Espírito Amélia Rodrigues, A Cura Real. A Cura Real. Dando-nos a entender uma breve passagem e confirmando uma passagem do Evangelho de Mateus que fala, rapidamente, que nem todos os doentes foram curados por ele. Porque há processos enfermiços que ele penetrava nas causas espirituais e talvez sabendo das razões pedagógicas e reencarnatórias, ele não quis interferir na lei para não piorar a situação do indivíduo. Quanta gente que eu conheço uma pessoa, inclusive da minha família,
Que ele me disse: Flávio, se eu não tivesse esse problema no fígado, eu ia beber até cair.